27 de dezembro foi o que aconteceu na história nesse dia que, na minha opinião, influenciou os acontecimentos atuais. Então vamos lá, vai. 27 de dezembro de 1571. Nascia um ser humano que mais tarde veio a ser conhecido como Johannes Kepler. E em 27 de dezembro de 1845, nos Estados Unidos, um médico realizou pela primeira vez uma operação com anestesia. Caramba, então aquele sofrimento, aquela dor indizível que as pessoas sentiam, como por exemplo arrancar um dente, a partir daquela data era possível a pessoa arrancar um dente usando anestesia, tá bom? Então vamos lá, o que foi que aconteceu e qual a relação, na minha opinião, que esses dois fatos, principalmente o primeiro, o nascimento de Kepler, tem a ver com o mundo conturbado que a gente vive, tá certo? Bom, Johannes Kepler foi um dos pais da revolução científica, tá bom? O que esse cara fez na física possibilitou um cara mais tarde chamado Isaac Newton formular a famosíssima lei da gravitação universal. Pela primeira vez na história, o homem era capaz de descrever, estou falando de escrever, não é explicar. Para a física, escrever, descrever e explicar são coisas completamente distintas. Com a mecânica newtoniana era possível descrever o movimento de planetas em torno do Sol, tá bom? E o que significava isso? Bem simples. A Terra tinha sido tirada do centro do universo. Aliás, essa história de estronar a Terra do centro do céu tinha começado com Copérnico, tá bom? E aí a mecânica de Newton desmistificou a magia, o encanto que o olhar para o céu do homem antigo tinha. Com a mecânica newtoniana, começou-se a observar, na realidade, que tudo poderia ser explicado, previsto pela matemática. Uma análise fria, analítica, tá bom? Quando se tirou a Terra do centro do universo, a Igreja Católica não gostou nem um tiquinho dessa história. Porque politicamente, em termos de poder, de manutenção de poder, era interessante que a Terra continuasse no centro do universo, é claro. Por quê? Ora, se você tinha uma classe de sacerdotes que se comunicava com Deus, tá bom? E sabia que Deus tinha colocado no centro do universo a Terra, a morada do homem, pô, isso era fantástico para a Igreja Católica. Olha, Deus nos ama de tal maneira que fez todo o universo colocando a Terra no centro. Era a chamada teoria geocêntrica. Quando vem um doido, um cientista maluco, doido, entre aspas, né? E tira a Terra do centro do universo, Copérnico colocou o Sol como centro de tudo, né? Isso era desprestígio, isso era perda de poder político para a Igreja Católica. Tá bom? Ela perdia influência política, porque a Terra passou a ser um planetinha minúsculo girando perdido na infinitude do universo. Ora, a Revolução Científica nos trouxe maravilhosas conquistas. Conquistas essas que eu tenho certeza que você hoje não toparia viver sem elas. E aí? Aceitaria arrancar um dente sem anestesia? Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassom, antibiótica, anti-inflamatório, saneamento básico, vacina, cirurgias complexas, celular, avião supersônico, eletrônica, realidade virtual. Você não está afim de abrir mão disso. Isso foram presentes que a revolução científica, a ciência, auxiliando a técnica, terminou nos trazendo. E hoje, a gente sabe, hoje, 2022, os historiadores afirmam que a humanidade nunca teve uma expectativa de vida tão grande como se tem hoje. Mas há um porém.
viver mais não significa viver melhor. É justamente aí que entra, na minha opinião, a aflição, a angústia, a sensação de abandono, de desamparo que o homem do século XXI, quando eu falo homem, é homem e mulher, tá bom? O homem do século XXI, aquele homem que lê, que se informa, ele sente essa aflição. Por quê? Porque ele olha lá para o universo, para o céu, e vê que o céu descrito pela física hoje não é aquele céu do homem pré-revolução científica. Você está entendendo o que eu estou falando? Antigamente um homem olhava para o céu e ele acreditava, não estou fazendo nenhuma crítica, nem debochando de maneira nenhuma. Ele dava sentido à vida dele, coisa que a gente hoje praticamente não tem. Ele dava um sentido à vida dele, ele acreditava, olhava para o céu e acreditava de que todo o sofrimento, as dores, os dissabores que ele tinha na terra, iria passar, porque quando ele morresse, ele iria lá para cima, para o céu, ficar com Deus. Cara, isso é fantástico, ele dava um sentido para a vida, ele conseguia suportar o sofrimento, ele não tinha nada das comodidades tecnológicas que eu falei para você, nós temos, mas digamos assim, aquele sentido religioso foi tirado da gente. Poxa, o que é que a física, a astrofísica fala para você? O mesmo, com outras palavras, um pouco mais concretas, o mesmo que Blaise Pascal, lá no século XVII, já falava. O que é que Blaise Pascal, na famosa frase dele, falou? Olha, o silêncio dos astros me apavora. Aí você encontra, mas aí, naquela época, século XVII, você não tinha sondas espaciais, naves, para ir lá para fora e constatar que lá é o silêncio absoluto. Mas não era isso que Blaise Pascal queria falar. O que ele queria dizer em relação ao silêncio era a indiferença do universo frente a gente. Nietzsche depois falou disso, né? Do ressentimento que a gente tem do universo, não está nem aí, não está chegando para a gente. Você, antes de nascer, o universo já existia. Hoje você vive, o universo está aí, nem sabe que você existe, que eu existo. E depois que nós formos embora lá para o outro lado, que eu sei que tem um outro lado lá, o universo vai continuar existindo. É isso aqui, Blaise Pascal, a indiferença. Quando você vai lá para fora hoje, o que você encontra lá, sabe o que é? Uma imensidão de vazio, silêncio absoluto, pontilhado uma vez ou outra, e bote uma vez ou outra nisso, por pequenos pedregulhos esféricos, né? Pequenas esferas de pedra, planetas, ou então algumas bolas de gases, né? Estrelas ou planetas gasosos. É só isso que você encontra lá fora.